Portanto, muito boa tarde a todos. Isto para começarmos aqui a quarta sessão do nosso ciclo de conversas rumo à neutralidade carbónica. Em primeiro lugar, agradecer aqui a vossa presença e a disponibilidade para, não bem com o ritmo semanal, mas quase semanalmente, abordarmos aqui estes temas. Hoje, depois de termos focado já o tema da energia descentralizada, falamos da mobilidade sustentável, abordamos também a descarbonização na construção, tudo temas que foram atraindo em cada momento stakeholders mais específicos e mais preocupados com essa matéria. E hoje quisemos também ter aqui uma sessão dedicada ao sistema alimentar, quase de fio a pavio, não é? E aqui temos aqui connosco a doutora Luísa Magalhães, a diretora do Smart Waste Portugal, que vai moderar esta sessão, e agradecer naturalmente ao painel de oradores que está aqui connosco. E portanto espero que possa sair daqui um bom contributo para esta discussão que temos levado a cabo. Portanto, passo a palavra, agradecendo novamente. Boa tarde a todos. Agradecer antes de mais o convite ao Pacto do Clima para o Porto e à Câmara Municipal do Porto e o desafio para moderar esta sessão, que é um tema bastante relevante. Vou fazer aqui uma breve apresentação dos nossos oradores, que temos aqui um painel com oradores da cadeia de valor e bastante interessantes. Temos o professor Duarte Torres, que é doutorado em Ciências de Engenharia Química e Biologia pela Universidade do Minho. É licenciado em Ciências da Nutrição na Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e é professor auxiliar na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e investigador. E atualmente é subdiretor da Faculdade de Ciências também da Universidade do Porto. Depois temos também o Pedro Rocha, que é licenciado em Ciências do Ambiente em Gales e tem um mestrado em Agricultura Biológica no Instituto Politécnico de Viana do Castelo e é Growers Network Weaver da NuCity. Depois temos connosco também o Pedro Lago, que é licenciado em Engenharia Informática, trabalha na SONAI MC, é diretor de Sustentabilidade e Economia Circular na SONAI MC. E por fim temos o Luís Assunção, que é licenciado em Gestão de Sistemas de Informação no IESF e administrador na Porto Ambiente. Por isso temos aqui um painel bastante variado. Fazer só aqui uma breve introdução ao tema, não muito longa, porque temos aqui muito público e muita gente também para fazer muitas questões. Aproveitar o momento para dizer o que é a Smart Waste Portugal que represento. A Associação Smart Waste Portugal foi criada em 2015 com o objetivo de ser uma rede de entidades que promove o resíduo como recurso através da investigação e desenvolvimento, da inovação e muito através da colaboração. Neste momento somos cerca de 150 associados de diferentes áreas e setores e tenho a sorte de alguns dos oradores também pertencerem aqui à associação. Temos promovido muito estratégia colaborativa em diferentes áreas. Uma das áreas que trabalhamos é o desperdício alimentar e temos um grupo de trabalho desde 2018 em que a ideia é tentar trabalhar o tema, tentar obter informação, mapear o setor, tentar encontrar aqui soluções de circularidade para valorizar os desperdícios, perdas do setor alimentar e dos resíduos alimentares. Acompanhamos também a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Ao deixar aqui alguns números, que depois também se calhar alguns vão ser repetidos mesmo nas apresentações, mas acho que é importante ficar, que cerca de 1/3 de todos os alimentos produzidos anualmente a nível mundial é desperdiçado e que representa cerca de 1,3 mil milhões de toneladas e 1 bilhão de euros. O sistema agroalimentar pode ser responsável por quase 1/3 de emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial. Os consumidores são o elo da cadeia onde existe maior desperdício alimentar. Em nossas casas é que temos o maior desperdício alimentar, por isso temos que pensar também o que é que fazemos. E para terem uma ideia, na Europa 30% dos alimentos comprados não são consumidos e nos Estados Unidos este número é de 40%. O desperdício alimentar representa fortes emissões de CO2, um grande consumo de água, desperdício de terra arável e grande parte ainda vai parar a aterro. Por isso tem também um grande impacto social e económico. Nos primeiros dados oficiais do INE sobre o desperdício alimentar, que agora é obrigatório também ser medido, referem que no ano de 2020 indicam que foram desperdiçados em Portugal 1,89 milhões de toneladas de alimento, significando que cada português desperdiçou em média 183 quilos de alimentos. Só mais um número em termos de circularidade. A taxa de circularidade mundial em 2018 foi 9,1% e este número
tem vindo a decrescer. Temos um valor agora de 7,2% e em Portugal temos uma taxa de 2,2%, comparativamente com a União Europeia, que é 12%. Por isso, temos um caminho muito longo a percorrer e a economia circular é um conceito estratégico que é muito relevante, mas implica a junção de cadeias de valor, da universidade, de associações, para contribuir para esta transição que é bastante relevante. E a economia circular no sistema alimentar é também uma abordagem inovadora e que pretende maximizar também o valor dos recursos naturais, dos recursos alimentares ao longo de todo o ciclo de vida e tentando encontrar valor para estes alimentos. Não me vou alongar muito mais, vou passar então agora a palavra ao nosso primeiro orador, Eduardo Torres, para fazer uma apresentação. Muito bem. Já percebi. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, em primeiro lugar, à Câmara Municipal do Porto, para estar aqui para falar sobre este assunto. O desafio é fazê-lo em 10 minutos, vou tentar. Portanto, o que me foi proposto foi fazer aqui um apanhado geral sobre as questões mais pertinentes relacionadas com a sustentabilidade do sistema alimentar. É claro que eu não vou digamos, gastar muito tempo nesta temática, mas os grandes, digamos, as questões mais importantes que causam uma pressão enorme nos sistemas agroalimentares e não só, em todos os sistemas de produção, é, de facto, o aumento que nós temos vindo a registrar na população humana. Só hoje teremos mais 183 mil pessoas para jantar, mais que ontem. Portanto, temos uma previsão de 9 bilhões de humanos em 2050, ou seja, 9 mil milhões. Portanto, este é um aspecto central. Para além disso, temos um aumento do poder de compra desta população, ou seja, as questões do crescimento da população e do aumento do poder de compra da população, ou seja, vamos ter um aumento muito marcado na classe média a nível mundial, sendo que a classe média é considerada, segundo a OCDE, por alguém que gasta ou ganha entre 10 a 100 euros por dia, 100 dólares por dia. Nós temos um aumento, por exemplo, comparado com 2009, temos quase aqui duas vezes e meia mais o tamanho da classe média a nível global aumenta quase 2 vezes e meia. Ou seja, o que é que isto tem? Um aumento da população, um aumento do poder de compra dessa população. Temos um aumento de consumo. E esse aumento de consumo é também um aumento de consumo de alimentos, é também um aumento de consumo de alimentos que muitas vezes estão associados ao nível de vida melhor. Temos aqui um aumento de consumo de alimentos de origem animal e nós também sabemos que a produção de alimentos de origem animal tem um maior impacto nos ecossistemas, ou seja, gasta mais energia, gasta mais solo, gasta mais combustíveis, gasta mais água e, portanto, tem um maior impacto, causa uma maior pressão a esses sistemas. Para, digamos, nós observarmos de uma forma mais esquemática e para definirmos também o nosso quadro de ação a nível global, o grupo de investigadores do Stockholm Resilience Center definiu este quadro de ação a que chamou Fronteiras Planetárias, que é digamos, um bom mapa para observar estas questões. A primeira, o que nós podemos ver aqui são cerca de 8 domínios. Temos aqui os domínios relacionados com a integridade da biosfera, as questões da biodiversidade, a diversidade genética e a diversidade funcional. Temos as questões relacionadas com o domínio das alterações climáticas, das novas entidades, novos compostos químicos que são produzidos, a depleção da camada de ozono, a poluição atmosférica, a acidificação dos oceanos, os ciclos biogeoquímicos, nomeadamente do azoto e do fósforo, o uso da água e o uso da terra.
E como nós vemos aqui, há aqui uma zona que é considerada, a zona verde, que é uma zona considerada segura. Temos aqui esta circunferência mais externa. Temos aqui, é a zona, estamos aqui na zona de incerteza, e quando extravasamos esta fronteira, quando ultrapassamos esta fronteira, estamos na zona de risco, alto risco. O que é que significa alto risco? Nós não conseguimos prever que o ecossistema é capaz de reverter e de voltar ao estado de equilíbrio, o estado de equilíbrio que nós conhecemos como sendo aquele que permite a nossa vida na Terra. E, portanto, nós já não sabemos, para alguns domínios, nomeadamente a disrupção dos ciclos biogeoquímicos e a perda de biodiversidade, se estamos... provavelmente estaremos já extravasamos essa fronteira, já ultrapassamos essa fronteira, e não será possível reverter e voltar a um sistema de equilíbrio, ou voltar ao equilíbrio do sistema. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos, de facto, a produção de alimentos impacta qualquer uma destes domínios, nomeadamente as questões relacionadas com os ciclos biogeoquímicos. Aqui o sistema agroalimentar é o principal contribuidor para esta disrupção, para termos ultrapassado esta fronteira, que tem a ver exatamente com a utilização desregrada de fertilizantes, que são, como sabemos, à base de fósforo e de azoto. Ou seja, quando nós dizemos utilização desregrada, é a utilização, muitas vezes, sem critério, em quantidades, muitas vezes, superiores àquelas que podem garantir um aumento de rendimento que se pretende com a utilização de fertilizantes. As questões relacionadas com a perda da biodiversidade estão relacionadas exatamente com uma utilização cada vez maior de solo, e, portanto, isso consegue-se, essa expansão da área agrícola consegue-se muitas vezes à custa da destruição de ecossistemas, e, portanto, com esses ecossistemas perdemos biodiversidade, com a perda desses ecossistemas perdemos biodiversidade. Para além disso, atualmente estamos nesta situação. As projeções, se mantivermos esta trajetória e com o aumento previsto da procura de alimentos, prevê-se que possamos ultrapassar outras fronteiras, como a utilização da terra, a utilização as alterações climáticas, e também as questões relacionadas com a poluição atmosférica e com a produção de... Estes domínios não há ainda dados suficientes para conseguir, digamos, enquadrar o cenário atual, mas é um quadro que está a ser construído, mas prevê-se que também a utilização por exemplo, de inseticidas e o impacto que isso tem também na perda de biodiversidade é também uma questão importante. Eu falei há pouco do azoto e do fósforo. O azoto nós captamos essencialmente o azoto a partir da atmosfera para produzir os fertilizantes. Portanto, é um recurso, digamos, abundante. Já o mesmo não podemos dizer para o caso do fosfato. O fosfato é considerado por alguns o fósforo, a questão do fósforo e da fonte de fosfato, a fonte de fósforo que são os fosfatos minerais que estão em rochas de fosfato, é descrita por alguns autores como um desastre silencioso, porque é uma questão extremamente importante, é um elemento essencial para o crescimento e para a manutenção do rendimento das culturas, sendo que ele está, neste momento, prevemos que não existirá fosfato para muito mais tempo. Ele está essencialmente, como vemos aqui as reservas, essencialmente localizadas em Marrocos e no Saara ocidental, e também em alguma medida na China, na Argélia, na Síria e no Brasil. Estes são os principais fornecedores, onde se localizam as principais reservas de fósforo, sendo que a União Europeia
considera, neste momento, o fosfato como uma das 27 matérias-primas essenciais para as quais existe um elevado risco de escassez, sendo que a importância do ponto de vista económico é muito grande, principalmente para a produção de fertilizantes, para a manutenção dos níveis de produtividade que temos nas nossas culturas. Portanto, já falamos do desperdício alimentar. Na apresentação já foi falado sobre este tema. Os números são os mesmos. Portanto, temos mais de 30% de perdas ou desperdício de alimentos, 1,3 milhões de toneladas de desperdício e cerca de 1.000 milhões de gasto, digamos, de desperdício económico com esta. Portanto, estes são os números da União Europeia. Portugal não anda muito longe destes números em termos do que é o per capita de desperdício e também aquilo que é desperdiçado principalmente em nossas casas ou na produção ou na produção primária, restaurantes e retalho. Os números, digamos, não são muito diferentes, embora em Portugal esta fatia, de acordo com os dados existentes, é um pouco superior a este valor. Depois temos a questão da dieta. Em 2019 surge pela primeira vez um painel de cientistas que agrega cientistas da área das ciências da nutrição e da saúde e também cientistas da área ambiental. E criam aquilo que se chamaram a dieta saudável e sustentável de referência. Foi a primeira vez que isto foi feito. Portanto, a maior parte das vezes as recomendações alimentares tinham por base questões relacionadas com a melhoria da saúde das populações e, neste caso, integrou-se também a dimensão ambiental e nós fizemos um estudo na faculdade. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre o que é, quais são os números que estão aqui para a dieta sustentável e saudável, podemos depois entrar em detalhes, mas nós fizemos com os dados do Inquérito Alimentar Nacional, tentamos perceber qual era o nível de adesão da população portuguesa a esta dieta. E vemos que, por exemplo, para o consumo de carnes brancas e carnes vermelhas, 98% e 96% da população estão inadequadas, ou seja, ultrapassam o consumo que é recomendado. Também, aqui, ao nível do consumo de frutos gordos e de leguminosas, estamos também muito abaixo daquilo que é referência, muito abaixo, ou seja, 100% da população não consegue atingir aquilo que é o valor de referência. Depois temos também aqui uma questão ao nível dos açúcares adicionados, que é também uma questão para as quais o nível de inadequação, ou seja, isto no fundo é prevalência, ou seja, 65% da população consome mais açúcares adicionados, 98% a 96% consome mais carnes vermelhas e brancas do que aquilo que é recomendado por aquele painel. E isto, acresce a isto as questões relacionadas com a saúde, ou seja, 57% de excesso de peso, 22% de obesidade, 35% de pré-obesidade na população portuguesa. Quais são as medidas? Estes autores descrevem 3 tipos de medidas como aquelas que, para agrupar aquilo que podemos fazer relativamente à diminuição do impacto da produção do sistema agroalimentar no ambiente. Nós vemos aqui as várias dimensões, emissões de gases com efeito de estufa, uso de terra, uso de água, aplicação de azoto e de fósforo. E esta barra vermelha é a projeção para 2050, se mantivermos as coisas como estão, se mantivermos a trajetória que temos seguido. E como vemos, esta barra vermelha entra em todos os cenários,
para todos os domínios, entra aqui na zona vermelha, que é esta a rosa, vamos chamar rosa. Ou seja, extrapolamos, ultrapassamos a fronteira planetária para nestes domínios. Então, o que é que podemos fazer? Há aqui 3 tipos de medidas. As medidas aqui que estão representadas a verde são a alteração das dietas. Aqui a cinza temos alterações ao nível da tecnologia, ou seja, melhoramentos, avanços a nível tecnológico, e temos depois a diminuição do desperdício alimentar. A mais escuro temos medidas menos ambiciosas e a mais claro temos a junção de medidas se quisermos ser mais ambiciosos. E como podemos ver, a alteração da dieta é essencial para diminuir os gases com efeito de estufa. A alteração da dieta significa, essencialmente, reduzir o consumo de carne para níveis de 1 vez por semana carnes vermelhas, 2 a 3 vezes por semana carnes brancas. Não tem tanto impacto nas outras dimensões. Por exemplo, as questões tecnológicas, ou seja, melhoramentos tecnológicos, depois podemos falar que tipo de melhoramentos é que estamos a falar, mas sobretudo um uso mais eficiente de recursos. Vemos que há uma diminuição, um impacto muito grande na diminuição, portanto, um impacto muito grande na diminuição da utilização de terra, e vemos também que o desperdício alimentar tem um peso relativamente elevado em qualquer uma dos domínios. Mas só quando nós juntamos todas as abordagens é que nós conseguimos trazer, que no fundo representa esta barra azul, é que nós conseguimos trazer o impacto para níveis aqui na zona verde. Ou seja, significa que obrigatoriamente nós temos que usar uma estratégia temos que usar um conjunto de estratégias para conseguirmos trazer o impacto para a zona segura em cada um destes domínios que estão aqui apresentados. Nenhuma medida por si só, mesmo que nós sejamos ambiciosos, consegue fazê-lo. E são estas as minhas conclusões. Não vou repeti-las, mas fui falando sobre elas ao longo da apresentação. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Foi aqui um enquadramento já ao tema, bastante detalhado. Convidava agora o Pedro Rocha para falamos agora em agricultura, para fazer aqui uma intervenção sobre a agricultura urbana. Bem, muito obrigado pelo convite à Câmara e a vocês por terem vindo. Bom, eu vou fazer uma partilha para esta conversa em que vai passar um bocadinho por aquilo que são experiências, conhecimentos e também trabalho. Na NanoCity nós fazemos agricultura urbana na cidade do Porto, mas também um pouco por várias cidades na Europa. E também alguma experiência que fui fazendo ao longo do tempo com circuitos curtos de distribuição e também aqui aproveitando algum trabalho de investigação que fui realizando nos últimos tempos. Olhando para o problema, primeiro, é importante percebermos que 1/3 do problema em termos de emissões está ligado ao sistema agroalimentar e, portanto, eu costumo dizer que é aquele problema em que se calhar o poder de mudança está mais nas mãos de cada um do que numa pessoa, numa entidade mais central. Isso traz vantagens, mas também traz desvantagens, não é? Porque não pode haver aqui um governo central a decidir, por exemplo, mudar se a nossa energia vai ser toda limpa ou emissão zero, não é? E, portanto, eu como consumidor, se a energia que me chega à casa é de emissão zero, para mim, eu não tive que fazer nada, mas como no sistema agroalimentar eu tenho que tomar decisões como consumidor, pronto. Depois perceber, como exemplo, que dentro desse conjunto de emissões, 1/5 das emissões do sistema agroalimentar está associado ao transporte. Não é? E este gráfico que temos aqui
resume um pouco todo o conjunto do problema a nível das emissões, etc. E nós vemos que temos o transporte, temos a produção, temos o embalamento, temos o processamento, tudo isso, não é? E nós temos que perceber aqui onde é que podemos atuar, onde é que é simples atuar, onde é que cria mais impacto a nossa ação, porque nós não podemos, o problema é complexo, e se nós tentarmos resolver todos os problemas ao mesmo tempo, provavelmente podemos estar mais perto do falhanço do que conseguir alcançar alguma coisa. E, portanto, isto é importante percebermos o que é que nós podemos fazer, onde é que nós podemos atuar, onde é que é simples, onde é que gera impacto. Pronto. Passando isto, e para tentar respeitar os 10 minutos, não sei se também vai ser possível, vou falar em basicamente 3 ações que eu tenho participado e que eu acho que trazem algum contributo para esta questão. A agricultura urbana. Todos nós ouvimos falar de agricultura urbana, muitas pessoas cultivam um bocadinho, uma salsa, uma alface em casa. Nós vivemos num município que tem a felicidade de ter um excelente parceiro também, e a própria Câmara do Porto, com as hortas urbanas. Ouvimos falar de outros municípios que também têm esta iniciativa. Isto é uma foto de Paris, onde nós, na NanoCity, tivemos o privilégio de poder instalar esta horta na sede da Unesco. E, na verdade, a cidade é um espaço com oportunidade também para incursões rurais, é assim que eu lhe chamaria, na cidade. E aproveitamentos de espaços que são improdutivos para introduzir agricultura. Agora, será que esta agricultura tem o objetivo de responder às nossas necessidades alimentares? Certamente responderá em alguma medida, não é? Não vamos entrar por aí. Mas, pela minha experiência, elas têm outras funções. Educação, sensibilização. E uma coisa muito importante, eu não sei se vocês têm consciência, mas de todos os serviços de ecossistema, o aprovisionamento alimentar é o menos valorizado pelos urbanos. E é lógico, não é? Nós valorizamos o contacto com a paisagem, com a natureza, muito mais do que valorizamos um pé de alface. Só que nós, muitas vezes, vamos ao Trás-os-Montes, vamos à Serra da Estrela, vamos ao Gerês e entramos em contacto com esses elementos naturais e com essa paisagem, e com o sistema agroalimentar o nosso contacto começa na prateleira do supermercado e termina no prato, sendo que muitas das vezes o prato já nos chega confeccionado. Portanto, nós não sabemos nada como urbanos, estamos a falar aqui, como urbanos, praticamente não sabemos nada do que está para trás. A maior parte das pessoas, eu estou a generalizar, mas a maior parte das pessoas tem um desconhecimento muito grande do que é toda a cadeia de valor, qual é a complexidade desse sistema, e, portanto, não há empatia, diria eu, e não se pode esperar que valorizem todo esse trabalho se nós não o conhecemos. E a agricultura urbana pode desempenhar aqui um papel muito importante, e também com o conhecimento sobre o alimento, porque nós estamos aqui habituados a ter tomate todo o ano, uvas todo o ano, e queremos, não é? Independentemente de elas virem do Brasil, virem do Chile, virem de perto. Pronto. Então, há esta questão educativa da sensibilização que a agricultura urbana, na minha crença e experiência, traz como oportunidade de explorar e solução. Depois, outra coisa, a agricultura urbana é uma espécie de circuito de curta distribuição, o mais curto que há, não é? Eu produzo, eu como. E, portanto, não há mais curto que isto, eventualmente não há mais sustentável do que aquele agricultor que produz para si próprio. E, portanto, é uma oportunidade e pode trazer um grande contributo também aqui para o objetivo de atingir esta neutralidade carbónica dos sistemas agroalimentares. Inclusivamente ela está referenciada naquilo que são as iniciativas do Green Deal, como uma estratégia. A União Europeia tem a estratégia do Farm to Fork, por aí fora. A Câmara do Porto já tem aqui o Food Hub, não é? É assim que se chama. Pronto. E
Primeira coisa, de facto, isto é uma coisa que eu tenho trabalhado há 17 anos, que é aproximar a produção do consumo. Não é? Trazer a agricultura para dentro, mais próximo da cidade. E quando nós estamos a falar disto, temos que ter a noção de que não é trazer a agricultura, assim, não é produzir azeite aqui às portas do Porto, não é? Ou não é dentro do Porto, porque nem sequer temos condições para produzir azeite aqui, não é? Agora, é preciso ter consciência que uma grande parte dos alimentos, quando chega ao nosso prato, viajou 3.000 quilómetros. E, portanto, em média, isto não faz sentido. Depois, nós temos que olhar para esta questão também como uma questão de segurança alimentar. E recentemente, não sei se estiveram atentos, mas ouvimos aqueles problemas no Reino Unido por perturbações relacionadas com a Ucrânia, com intempéries no sul da Europa, com problemas de caráter mais económico e político por terem saído da União Europeia. De repente vimos imagens de supermercados com as prateleiras vazias e nós dizemos, mas o que é isto, não é? E, portanto, é também uma questão de segurança alimentar aproximarmos a produção do consumo, geograficamente, obviamente, também. E depois, uma questão que me é muito querida é que nós aqui na cidade não nos podemos desresponsabilizar daquilo que é a sustentabilidade social, económica e ambiental dos territórios rurais, que são aqueles que têm a responsabilidade e têm a função de nos alimentar, para além de outras coisas. Portanto, eu tenho participado no desenho desta rede, não é? Que vai crescendo lentamente. Existem muitas outras iniciativas e modelos de circuitos curtos de distribuição, mais complexos, menos complexos, mais formais, menos informais, com empresas ou não, ou com associações. Mas eu trago isto porque isto é um caminho que está a ser feito há 17 anos. E vocês estão a ver, são muito poucos os grupos num país como Portugal. Em França, eles atingiram, estamos em 17 anos e temos aqui meia dúzia de grupos. Em França, eles atingiram 1.000 grupos no modelo AMAP, que é o que está aqui, em 10 anos. E, portanto, nós precisamos de acelerar os processos e de encontrar formas de ir mais rápido, porque 2030 é amanhã, não é? E por fim, inovação e tecnologia. Nós temos que ter a noção de que se não inovarmos e se não trouxermos a tecnologia para nos ajudar, nós vamos ter muita dificuldade e isto é uma das conclusões daquilo que eu tenho estudado. E quando falamos em inovação, eu penso fui verificar, não é inovação só tecnológica, claro que ela é importante, mas nós precisamos de inovar nos processos, nós precisamos socialmente de inovar, nós precisamos de inovar nos modelos de negócio, para serem modelos de negócio circular, nós precisamos de inovar no próprio sistema, não é? Portanto, eu trouxe este desenho, que é assim um modelo conceitual que me surgiu num trabalho que fiz, e nós percebermos que a cidade tem que ter um papel ativo nesta ligação com aquilo que também é a inovação e o desenvolvimento rural, sendo que o rural aqui não é uma coisa que nem termina, nem está na cidade, nem começa na cidade, é uma coisa que se vai acontecendo, não é? Se vocês estiverem no Porto, aqui é uma malha muito densa, mas existem hortas no Porto, existe essa ruralidade, não é? Ela está presente, só que não é tão visível, não é? Vamos afastando para zonas mais periurbanas e vamos encontrando mais e vamos afastando até que encontramos um território que é dominadamente rural, não é? Portanto, a cidade ela entra pelos territórios rurais e ela pode ter um papel muito ativo nesta inovação e neste desenvolvimento, oferecendo-lhe condições para que nós tenhamos esta circularidade e também atingirmos este objetivo. E o que é que a cidade pode oferecer? Pode oferecer mercado, pode oferecer exatamente a inovação tecnológica, é aqui que estão as empresas, é aqui que está concentrado o poder político, nós temos muita força na cidade, não é? Portugal, não sei se têm a noção, mas perdeu 1,2 milhões de pessoas nos territórios de baixa densidade nos últimos 60 anos e, portanto, se a cidade não atuar
e também não fizer parte desta ideia de que nós temos que contribuir também para termos aqui os nossos parceiros dos territórios rurais a contribuir para esta solução, nós corremos um grave risco de depois termos insegurança alimentar e não atingirmos estes objetivos, ficarmos muito dependentes de outras coisas mais externas. Como eu dizia, isto tem sido um processo lento. Eu sinto, em 17 anos, eu formei-me em 2000, mas dedicadamente ao setor agroalimentar estou desde 2006, e sinto uma evolução positiva, sem dúvida. Há todo um caminho que tem sido bastante enriquecedor e de esperança, mas nós precisamos de acelerar, e para isso precisamos de parceiros e de agentes de mudança. E eu não vejo outra solução, de facto, de ter os municípios com muita força, não é, na decisão política e nas iniciativas, e a dar o exemplo e a criar as condições. As empresas, e aqui está o Pedro Lago no setor do retalho, vai-vos falar, porque têm também, mais do que as empresas querem sobreviver e o dia da manhã e o negócio, e, portanto, e têm capacidade de investimento e não estão tão dependentes. Nós temos essa noção na NoCity, que é um prazer, porque a empresa quer, decide, amanhã está a fazer. E isso é muito importante. Outros coletivos, não é? Bairros inteiros, etc. E depois, neste setor, acho que o setor da hotelaria e da restauração tem aqui muito peso, porque realmente também, como assim o setor do retalho, não é? E depois tem outra coisa que é também uma responsabilidade, são eles que confeccionam e apresentam-nos todos os dias no prato os alimentos. Portanto, eles também tanto podem ter uma horta, como na NoCity nós temos algumas em restaurantes e em hotéis, como também podem ter aqui um papel muito importante em adotar estratégias de sazonalidade, de ligação a produtores mais locais, uma pegada carbónica muito inferior. E, portanto, tudo isto, para terminar, tem que ser feito também com um parceiro que eu acho que é essencial, que é a distribuição, porque tudo isto requer muita logística, e a logística, naquilo que eu vou percebendo e na experiência que eu tenho, é um calcanhar muito difícil de resolver. E, portanto, os pequenos atores, não é, como pequenos produtores que eu conheço, têm muita dificuldade em mudar algumas coisas porque não têm essa capacidade logística. E isso têm grandes empresas, e é preciso outro tipo de estrutura, não é? São máquinas pesadas. Pronto, e é um ponto-chave para conseguirmos encontrar uma solução que nos satisfaça. Muito obrigado. Obrigada, Pedro, por trazer aqui o exemplo da agricultura urbana e focar também na importância das parcerias que existem nestas temáticas. Passo agora a palavra ao Pedro Lago para falar da parte do retalho. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu nunca poderia dizer que não, porque este tema é apaixonante, e é mais apaixonante ainda discuti-lo entre entidades tão diferentes. Ora bem, muito brevemente, porque é que agora, na perspectiva das empresas, nós temos mesmo que endereçar os temas da sustentabilidade de forma muito rápida, por causa da lei, nem sempre na melhor direção, mas é claramente um driver, por causa dos investidores. Não sei se todos têm esta noção, mas neste momento ninguém investe em empresas que não tenham uma estratégia, um roadmap muito claro para a sustentabilidade. Portanto, isto é absolutamente crítico, porque queremos atrair os jovens talentos para trabalharem connosco, e já não chega a falar só do salário nem das condições de trabalho. E, finalmente, e talvez seja menos importante ainda, por causa do consumidor. Porquê é que eu digo isto? Porque, na verdade, ainda é uma minoria os consumidores que colocam, de facto, os temas da sustentabilidade nas suas variáveis de decisão. Mas é uma minoria naturalmente crescente. Mas por baixo, ou por trás de tudo isto, é mesmo importante que haver um propósito muito claro, muito forte por parte das empresas, porque só assim é que, quando é necessário tomar decisões difíceis, o conseguimos fazer. E nós, felizmente, na SONAI, temos este propósito e temos este sponsorship. Para além disso, também temos a noção que somos líderes e, portanto, nós não rejeitamos a responsabilidade acrescida que temos de influenciar toda a cadeia de valor. E quando falo influenciar toda a cadeia de valor, é desde os produtores até aos consumidores. Nós temos
dois instrumentos muito importantes, desde logo o Clube Produtores Continente, que tem muitos anos e através do Clube Produtores trabalhamos com inúmeros produtores nacionais, capacitando-os, dando formação, partilhando boas práticas, também e essencialmente nos temas da sustentabilidade, e muito do lado do consumidor, em que usamos a marca, se quisermos, Missão Continente, também com muitas ações de sensibilização relativamente aos consumidores. E acreditamos que estamos a criar todos os dias um melhor futuro para todos. E como é que nós vemos este futuro? Vemos este futuro essencialmente em 4 grandes blocos. O futuro dos produtos, do planeta e também das pessoas e das comunidades. Eu hoje não vou falar das componentes sociais, não porque não sejam importantes, mas porque só tenho 10 minutos para falar convosco nesta fase e, portanto, não dá para falar de tudo. Mas queria-vos falar essencialmente da questão dos produtos e da questão do planeta. E relativamente aos produtos, nós, neste momento, temos diversas emergências. Temos uma emergência climática, mas temos também uma emergência que não é tão falada sobre a biodiversidade e temos uma outra emergência que já foi aqui falado, que é somos muitos e somos cada vez mais e não temos recursos para produzir tudo o que necessitamos. E, portanto, nós o que estamos a procurar é endereçar as formas de produção que respeitem os limites do planeta, que também já foram aqui referidos, e que também incluam uma outra componente muito importante, que é a cadeia de abastecimento, que tem que ser resiliente e que tem que ser justa para todos os intervenientes. Depois temos também que pensar nos produtos, não do lado da produção só, mas também do lado da oferta. Nós temos que pensar nos produtos que oferecemos aos nossos clientes e temos que influenciar o comportamento dos nossos clientes. E aqui tentamos atuar essencialmente em 2 áreas, que é produtos cada vez mais saudáveis e produtos cada vez mais sustentáveis. Do ponto de vista do planeta, temos 2 áreas fundamentais de atuação, 2 áreas em que temos compromissos muito claros, que é a descarbonização e a circularidade. São as 2 grandes áreas. Vou falar então muito... isto aqui traduz-se muito, se quisermos ver de uma forma mais esquemática, desta maneira. Uma espécie de umbrella que são a ação climática. Depois temos a lógica da cadeia de valor, em que temos que pensar na produção sustentável, na oferta responsável e na circularidade, não só na operação, mas também em toda esta cadeia de valor. 4 slides para os 4 blocos que vos falei dentro daqueles 2 primeiros blocos. Produção sustentável. O que é isto da produção sustentável? Enfim, é muita coisa, mas para nós temos 3 prioridades claras: água, biodiversidade e a produção regenerativa, seja dos alimentos, da agricultura, do gado, da pesca, mas tem que ser regenerativa. Para vos dar aqui alguns exemplos, por exemplo, quando falamos de clube produtores, estamos a tentar transformar a forma como produzimos os alimentos. Nós temos, neste momento, 37% dos 267 produtores e associações de produtores nacionais assinaram já aquilo que nós convidamos, que foi uma declaração para a sustentabilidade, que tem um conjunto de princípios, obviamente não vale a pena entrar aqui em detalhes, mas para esta produção regenerativa. E temos outros projetos e temos também aqui um compromisso de, até 2030, termos 0 contributo para a desflorestação através da forma como compramos as commodities críticas. Do ponto de vista da oferta responsável, nós temos aqui, essencialmente, a questão do saudável e do sustentável. Aqui vou-vos deixar apenas 3 números que julgo que resumem muito bem isto. No último ano, nós alteramos 500 produtos de marca própria Continente e, dessa forma, reduzimos 860 toneladas de açúcar e 120 toneladas de sal nestes alimentos. Isto é um movimento silencioso que as pessoas não se estão a aperceber, mas que está a acontecer e, portanto, os nossos produtos são, de facto, cada vez mais saudáveis. E já agora, nós também,
além de termos as hortas, até temos neste momento projetos experimentais de termos aqui pequenas hortas em algumas lojas piloto para as pessoas poderem colher os seus próprios legumes. Obviamente isto não representa muitas toneladas, mas tem uma coisa muito importante, que era aquilo que o Pedro referia, que é a sensibilização do consumidor, e o consumidor também perceber que os produtos não nascem nas prateleiras, porque às vezes as pessoas pensam que os produtos nascem nas prateleiras. Do ponto de vista de ação climática, para nós, a ação climática tem diversas vertentes. O mais importante são 4 blocos: a redução dos consumos de energia, a eletrificação de uma série de equipamentos, desde empilhadores a muitos outros equipamentos, às viaduras também, a cadeia de frio, que para nós é o ponto mais importante. Nós temos que ter cadeias de frio e tecnologias de frio mais sustentáveis, porque isto pode ser altamente poluidor, e a produção e a compra de energias renováveis. Nós temos um compromisso que é público e que é claro, de neutralidade carbónica até 2040. Isso significa, entre 2022 e 2032, reduzirmos 55% da nossa pegada carbónica. Vamos conseguir, porque entre 2018 e 2022 já conseguimos reduzir 30%. É verdade que depois cada vez é mais difícil continuar a redução, mas de qualquer forma estamos aqui a fazer um esforço muito grande no sentido de conseguirmos cumprir estes compromissos. E finalmente a circularidade. Circularidade para nós também tem diversos eixos: circularidade dos produtos, circularidade das embalagens, circularidade dos serviços e dos recursos. E aqui deixo-vos com alguns números, porque não vale a pena estarmos aqui com muitas teorias. O ano passado reduzimos 54 milhões, ou evitamos 54 milhões de euros de desperdício alimentar. Conseguimos valorizar 85% dos resíduos orgânicos, portanto, estamos bastante melhor que os números que o professor nos referiu. Do ponto de vista do packaging, temos neste momento 80% das nossas embalagens de marca própria recicláveis. O nosso objetivo é chegar a 100% até 2025. Temos diversos serviços. Os supermercados são cada vez mais serviços de economia circular. Por exemplo, quando todos nós usamos os supermercados para entregar um conjunto de resíduos, isto são serviços de economia circular. Temos também projetos piloto de refill de embalagens. Portanto, tudo isto são serviços de economia circular. E temos que pensar também na circularidade nos recursos em geral. Vou-vos dar aqui um exemplo. Aquelas caixas retornáveis que circulam entre os produtores, passam pelos entrepostos e chegam às lojas. Aliás, muitas vezes podem vê-las nas lojas, na exposição dos produtos. Isso representa 50% a 60%, conforme a época do ano, das frutas e legumes que vendemos, que são muitas toneladas. Representa cerca de 70% a 80% do peixe e 98% da carne. Portanto, isto é um exemplo de circularidade também neste tipo de recursos. E, finalmente, dizer-vos que a economia circular, para nós, é um modelo de negócio que pode, para além deste impacto ambiental e social, ter também um impacto económico positivo. Temos é que repensar a forma como fazemos os negócios. Muito obrigado. Muito cumpridor do tempo. Agora vou passar a palavra ao Luís Assunção para nos falar da parte mais de fim de linha e dar aqui alguns exemplos do Porto Ambiente nesta temática. Muito bom dia, boa tarde a todos. Eu não vou começar por agradecer o convite, porque, como sou da casa, o convite é nosso. Já me facilitaram aqui um bocadinho a vida alguns dos oradores. Vou começar só por fazer aqui um pequeno enquadramento inicial. Portanto, a Porto Ambiente é a empresa municipal detida totalmente pela Câmara Municipal do Porto e tem como três principais missões: o Pacto para o Porto para o Clima, que é esta iniciativa que estamos aqui, a limpeza do espaço público e a gestão de resíduos urbanos. Olhando para o tema de hoje, que tem a ver com a circularidade, nós no ano passado atingimos uma taxa de reciclagem da volta dos 42%, tivemos uma captação de recolha seletiva de 80 kg habitante ano e temos aquilo que nos orgulhamos, uma deposição em aterro inferior a 1%. Isto graças ao sistema LIPOR, de qual fazemos parte.
Na promoção do sistema alimentar mais resiliente, obviamente olhamos para um sistema circular em que nos preocupamos com as várias partes. Em algumas delas induzindo comportamentos ou tentando, no fundo, induzir práticas sustentáveis na cidade. E aí foi onde já os anteriores oradores me ajudaram, porque de facto o município de Porto tem, através de algumas iniciativas, como as hortas comunitárias, como os green beds, que também é algo que vamos fomentando na cidade e que muitas instituições públicas e privadas já vêm vindo a desenvolver, como o Pedro falou. No fundo, não podendo produzir na cidade em grande quantidade, podendo induzir algum comportamento de produção e de proximidade. No consumo, aqui temos sempre a questão de fomentarmos o consumo nos mercados municipais, assim como, por exemplo, o mercado já existe há vários anos de produtos biológicos no Parque da Cidade, de pequenos produtores que produzem aqui perto e que há muitos anos que funciona, se não me engano, ao sábado de manhã. Os Good Food Hubs, que também tem sido uma iniciativa municipal, que já vem sendo espalhada na academia, por exemplo, assim como a rede de restaurantes solidários e as iniciativas também de alguma sensibilização dos próprios restaurantes, neste caso a Dose Certa, que foi algo que se fez já há algum tempo, em que, juntamente nos restaurantes, tentamos influenciar qual é a dose certa que deve ser servido para evitar o desperdício alimentar. Assim como algo que hoje, se calhar, nos parece mais normal, mas que antes da pandemia não achávamos, que é a questão do embrulha, não é? Hoje em dia já achamos todos, até por causa do takeaway, que utilizamos muito por causa da pandemia, mas que antes disso as pessoas sentiam quase um bocadinho de vergonha de se calhar chegar ao fim da sua refeição no restaurante e pedir para levar essa refeição para casa para poder consumir numa outra altura. Essa é a iniciativa Embrulha, que já tem vários anos e que, por exemplo, no ano passado permitiu evitar 7 toneladas de alimentos serem desperdiçados. Iniciativas como a Fruta Feia, que não é nossa, mas que incentivamos e que permitem que fruta que não está dentro do normalizado para ser comercializado possa ser consumido da mesma forma. Depois vem aqui a parte que aí sim somos nós que temos que tratar, que trata-se da recolha. Ora bem, a empresa municipal nasceu em 2017. Um dos eixos principais que nós identificamos logo desde cedo foi que o setor o setor dos resíduos alimentares, setores orgânicos, não era tratado. Era tratado no setor Oreca, ou portanto já desde 2008 que nós fazemos a recolha do setor de muitos dos restaurantes da cidade, hotéis, etc. e supermercados do setor Oreca, mas no setor residencial ele não existia. E então, nesta segunda experiência da cidade em Porta a Porta, que houve uma lá atrás em 2002, 2003, já não me recordo, mas nesta segunda vida de termos uma área da cidade com recolha porta a porta, decidimos que só arrancaríamos se conseguíssemos separar todos os resíduos. E então temos já duas grandes áreas de casas unifamiliares, onde cada habitação tem 5 contentores e que permite que diariamente entregue o seu resíduo. Neste caso, os orgânicos são entregues 2 vezes por semana e os outros, inclusive, em diferenciado apenas 1 vez por semana. Mais tarde, mas quase ao mesmo tempo, não tendo saído logo para a rua, começamos a pensar o que é que faríamos no resto da cidade, porque não é possível termos recolha porta a porta em zonas densas da cidade. Era complicado. Então começamos a pensar em estratégias para podermos ter contentorização de proximidade e que pudesse dar resposta a essas zonas densas. Aí nasceu o projeto orgânico, que desde logo permitiu uma candidatura, ou participamos de uma candidatura de um H2020, o City Loops, que financiou parte deste projeto e depois programas nacionais também, e que permitiram colocar este contentor castanho na rua, que tem uma fechadura, e que permite que todas as pessoas aderentes ao projeto possam despejar no contentor a preparação da comida e o excedente de alimento.
Inicialmente houve algum receio nestes 2 projetos, porque se temia que o grau de contaminação dos orgânicos fosse alto. Na verdade, segundo nos diz a Lipor, que é quem tem a responsabilidade de o tratar, o resíduo que está a sair das casas é um resíduo bom, é um resíduo seco, é um resíduo que tem essencialmente a preparação da alimentação e, portanto, um resíduo de alta qualidade. Os contentores, neste momento, já temos mais de 600 contentores na rua. Há também uma diretiva europeia que obriga que as cidades tenham este sistema a funcionar até ao final de 2023, já estamos em maio. Na verdade, que eu conheça, não há muitas cidades que o vão ter. Há muitas cidades que ainda nem sequer começaram com o projeto. O que nós temos, neste momento, já garantido, é que o Porto, até ao final do ano, na sua grande maioria, portanto, naquilo que é a recolha seletiva da cidade, terá um contentor de orgânicos disponível para a população. Nós, neste momento, temos cerca de 600, como eu disse há pouco. Até ao final do ano teremos perto de 1000 contentores distribuídos pela cidade para que as pessoas possam aderir e possam separar os seus resíduos. A questão da fechadura, muitas vezes põe-se a questão de porque é que temos o contentor fechado, é que, na verdade, nós sabemos, e por experiência própria, dolorosa, vamos dizer assim, que quando o contentor não se fecha, ele torna-se um contentor de indiferenciado. As pessoas que fazem esta separação têm que estar conscientes do que estão a fazer. E, portanto, só quem tem acesso ao contentor, só quem tem o seu cartão de acesso, é que consegue lá colocar os resíduos. Quando, por alguma razão, avaria uma fechadura, no dia seguinte o contentor está cheio de indiferenciado. Portanto, não é aproveitado. Por fim, existe a valorização. Sim, o tratamento, no fundo. E aqui existem 2 vertentes. Uma que é de tudo que nós recolhemos e que é tratado na Central de Valorização Orgânica da Lipor, já existe desde 2005, e que brevemente haverá um projeto para uma ampliação, ou melhor, para uma nova central, dado que neste momento estima-se que esta capacidade de 60 mil toneladas poderá se esgotar rapidamente com os novos projetos de orgânicos que existem nas cidades da Lipor. O tratamento local é também uma estratégia já há muito tempo, principalmente na distribuição dos compostores para as pessoas que têm essa possibilidade de ter em sua casa, mas também começamos, ao abrigo do projeto City Loops, um projeto de compostagem comunitária que está em 2 locais da cidade, locais onde existem casas também unifamiliares e que têm o seu pequeno jardim, onde podem utilizar o composto que lá é produzido e que as pessoas, em vez de colocarem à recolha, é utilizado nestes compostores, que depois, no fim, dá o tal produto, o tal compostor que eles podem utilizar. No tratamento centralizado, já há muitos anos a Lipor produz o Nutrimais, que está no mercado e que é usado na agricultura no país. Este resíduo alimentar, tinha um valor à volta de, em 2017, cerca de 4 mil toneladas ano que eram recolhidas no Porto. O ano passado atingimos praticamente as 10 mil toneladas. Este mês fizemos um recorde de 800, o mês que acabou ontem, recorde 898 toneladas recolhidas. Vamos ultrapassar certamente este ano as 10 mil toneladas. Mesmo assim, ainda estamos muito aquém daquilo que temos que fazer, porque, na verdade, o PERSU 2030 diz que nós temos que recolher 60% deste resíduo, 60% do estimado que é produzido, e nós, neste momento, estamos a meio, estamos a cerca de 30%. Portanto, ainda temos que caminhar. Mas isto depende de nós, Porto Ambiente, em colocar este sistema à disposição dos cidadãos e das empresas, mas depois depende das pessoas aderirem e nos ajudarem a chegar a estes resultados. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís. Se calhar convidava todos a sentarem-se aqui, os oradores. Sim, pode ser. Se ficar aqui no meio. E penso que foram apresentações bastante interessantes e que integradas umas nas outras. Acho que fez sentido esta ligação. Eu, antes de passar às questões do público, e peço para que comecem a pensar o que é que vão colocar, vou fazer aqui uma breve questão a cada um dos oradores e pedir também que fossem concisos na resposta para também não termos aqui muito tempo
no debate. Começava então pelo Duarte. Agradecer também realmente este enquadramento, que acho que foi bastante relevante. E dentro dos indicadores que falou, destas métricas, pedia só que desenvolvesse um bocadinho quais que acha que são os indicadores mais relevantes para esta circularidade alimentar e depois como é que se pode também transmitir isto ao consumidor, porque o consumidor é um elo da cadeia que no fundo é quem desperdiça mais, é quem quer tentar perceber e como é que acha que isto pode ser passado também ao consumidor? Muito bem. A nível de recircularidade do sistema alimentar, o consumidor, de facto, o que pode fazer é usar os contentores, portanto, tratar de depositar aquilo que desperdiça para uma possível tratamento e valorização. E também ao nível de comportamento de consumo, comprar apenas aquilo de que necessita e consumir tudo aquilo que compra. Ou seja, essas são as duas, porque aí vai desperdiçar menos, vai-se desperdiçar menos recursos. Os indicadores que nós podemos recolher ao nível da cadeia, a taxa de reaproveitamento, ou seja, de transformação destes resíduos, de valorização destes resíduos é importante. As pessoas conhecerem o seu fim, o seu propósito, acho que o conhecimento é um aspecto importante. Questões relacionadas com esta maior sensibilização para um consumo consciente também me parece importante. E depois temos métricas mais que exigem instrumentos mais sofisticados, como, por exemplo, eu falei, por exemplo, da questão do fósforo. Como é que nós vamos recuperar o fósforo, por exemplo, que é introduzido na cadeia alimentar e vamos voltá-lo a colocá-lo, por exemplo, nos terrenos. E vamos evitar que ele se espalhe, por exemplo, a nível de aproveitamento de resíduos, de aproveitamento dos efluentes é importante. Portanto, há muita coisa a fazer ao nível, por exemplo, do reaproveitamento do fósforo, e isso pode ser medido, ou seja, em que medida é que nós vamos buscar esse fósforo e voltamos a utilizá-lo na cadeia. São algumas das questões. Obrigada. Passava então, falando aqui também fósforo na agricultura, passar ao Pedro Rocha para ver se podia falar um bocadinho sobre qual é que é o impacto que a agricultura urbana pode ter também na Ilha de Calor. Estamos aqui no evento do Pacto do Clima do Porto. E o que é que pode ser também trabalhado? E se tem também atenção às questões também ligadas à conservação do solo e da água, para desenvolver um bocadinho este tema também. Sim. Eu até inverteria um bocadinho a questão, que é, aquilo que nós observamos é que a cidade, por ter uma certa ilha de calor em agricultura urbana, se nós soubermos trabalhar bem as hortas, tem produtividades superiores àquelas que eu teria e tinha num contexto de agricultura normal, convencional na forma de produção. Não estou a falar do modelo de produção, mas... e, portanto, aquilo que nós observamos, por exemplo, na NuCity, nós instalamos hortas em coberturas, por exemplo, e claro, nós sabemos que tem um impacto, se nós cobríssemos integralmente o edifício, iria ter um impacto a nível dessa ilha de calor, do próprio edifício, até proteção da própria laje de cobertura. Portanto, uma coisa muito importante, por exemplo, nós temos, para quem não conhece, mas nós temos um produto que recolhe a água da chuva e, portanto, tem um depósito de água que permite a subirrigação e a autonomia de rega e, portanto, pode ter aqui algum impacto nesta questão da gestão destes picos de chuva que nós vamos assistindo e ainda este ano eu tive que sair de pé descalço ali do bolhão porque houve aquela enxurrada, não é? Mas há aqui também essa ilha de calor que também beneficia a agricultura urbana, por exemplo. E temos produtividades muito interessantes. Portanto, a agricultura urbana também tem aqui alguns impactos do ponto de vista ambiental que são interessantes e que, de facto, por exemplo, neste momento nós estamos com muito interesse em medir, porque se nós medirmos qual é esse impacto,
vai ser muito mais fácil depois sustentar decisões e poder avançar com mais força. Sim. Pedro, falando há bocado do consumidor e como retalhista como a Sonai tem uma ligação muito forte com o consumidor, como é que tem sensibilizado, que boas práticas é que tem feito também neste setor e que ligação é que tem tido também com o consumidor nesta temática? Muito bem. Sim, nós percebemos um bocadinho de consumidor e tenho boas e más notícias. A verdade, vou começar pelas más. As más notícias é que nós ainda temos um conjunto de paradigmas que são difíceis de quebrar. Para já, temos desde logo a generalidade das pessoas muito preocupadas com os temas da sustentabilidade no discurso, mas depois nem sempre conseguem traduzir isso na prática. Por exemplo, todas as pessoas dizem: epá, venda a granel, ponham mais venda a granel, porque nós queremos é comprar a granel. Nós pomos venda a granel e muito pouca gente compra a granel. Nós dizemos: olha, reutilizem os sacos para as frutas e legumes. E toda a gente diz: epá, espetacular, isso é muito bom. E depois basta ir a uma loja Continente e olhar, e é uma minoria as pessoas que de facto têm sacos reutilizáveis. No entanto, eu gosto de ver isto pela positiva. Para já porque sou um incorrigível otimista, como costumo dizer, mas porque na verdade isto é muito humano. Reparem, mudar os hábitos é algo extremamente difícil e, portanto, é normal. Nós fomos habituados durante as últimas décadas a privilegiar a conveniência, tem que ser tudo muito fácil, muito prático e, portanto, as coisas não se mudam de um dia para o outro. E, portanto, vamos às boas notícias. E as boas notícias é o desperdício alimentar, por exemplo, é top of mind das pessoas. Nós fizemos um grande estudo sobre o consumidor recentemente e depois das alterações climáticas, o que mais preocupa as pessoas é o desperdício alimentar. Sabemos também que isto aqui misturam-se os fatores económicos, mas nós já sentíamos isto e agora temos cada vez mais isto presente. Nós, quando fazemos as caixas zero desperdício com frutas e legumes que já estão um bocadinho mais maduros nas lojas, aquilo voa. As pessoas já estão disponíveis, algo que não acontecia há pouco tempo atrás, em comprar mais barato produtos que já não estão perfeitos. Já não existe aquela coisa do produto tem que estar perfeito. E isto eu acho que é um sinal muito positivo que mostra que de facto as coisas estão a mudar, devagarinho, mas estão a mudar. E portanto mostra que é um processo normal de adaptação do consumidor. E isto é muito positivo. Agora, há paradigmas que ainda temos que quebrar. Por exemplo, a questão da sazonalidade. Nós promovemos e convidamos as pessoas a preferirem os produtos portugueses, com cadeias de abastecimento curtas, os produtos sazonais. No entanto, nós estamos habituados a comer morango o ano todo, estamos habituados a comer qualquer coisa o ano todo e não temos grande pejo em comprar produtos que vêm do outro lado do mundo. E, portanto, claro que não nos compete a nós, na nossa opinião, enquanto retalhistas, agora decidir o que é que as pessoas consomem ou não consomem. Agora, claramente que recomendamos. E já agora, a última nota para me calar, que é: reparem numa outra coisa, que é, nós falamos da sazonalidade, mas, por exemplo, nós exigimos que os produtos saibam exatamente sempre da mesma maneira. Ora, se eu compro uma marmelada da Casa Prisca, sem passa publicidade, um fornecedor muito conhecido nacional, eles próprios me dizem: nós não produzimos sempre a marmelada da mesma maneira, porque para garantirmos o mesmo sabor, em determinadas alturas temos que introduzir mais uma série de químicos para nivelar o sabor. Então nós dizemos que queremos produtos mais naturais, mais sazonais, mas depois não estamos disponíveis a dizer: olha, a marmelada vai ter sabor ligeiramente diferente conforme a época do ano. Portanto, há aqui boas notícias, mas ainda um longo caminho a percorrermos. Muito bem. Luís, falando em boas notícias, gostaria de perceber melhor como é que tem sido a receptividade também da população a esta recolha dos orgânicos, isto porque em termos nacionais acho que o Porto e o sistema Lipor têm sido um exemplo nesta área, e também se estes números depois se têm medido também os impactos que têm em termos de pegada também carbónica, se têm dado também nesta área. Muito bem. Vou usar a mesma estratégia, as boas e as más notícias, não é? As boas notícias é que, de facto, as pessoas, quando nós batemos à porta com o balde a explicar como é que funciona o sistema, 97% recebe e aceita.
As não tão boas notícias é que depois não o utilizam como dizem que utilizam. Portanto, as pessoas não utilizam assim tanto. Portanto, mas isso é normal. Vamos lá ver. Se nós olharmos para os números das embalagens, seja as embalagens de plástico, vidro ou cartão, há quantos anos é que existe separação e quais são os números? Qual é a percentagem que recuperamos? Se olharmos para os orgânicos, até não estamos assim tão mal quando estamos a falar de projetos com 3, 4 anos. Aliás, com pouca implementação até hoje ainda. Mesmo no Porto, estamos a falar de, neste momento, 32 mil aderentes, de cerca de 120 mil habitações que existem. Sim. O que quer dizer que não é assim tão mal. No retalho, nos restaurantes, nos hotéis, já temos um trabalho longo e de muito tempo e que funciona bem e que trabalhamos com várias cadeias, inclusive com o Continente, e de facto é um trabalho que já vem de muito atrás e tem vindo a melhorar ao longo do tempo e que dá-nos também um impulso nos números. Mas é um trabalho que vai demorar, é normal. Se a média nacional da recolha da recuperação de vidro, a Luísa pode-me ajudar, mas é 55%. 56%. No Porto é 70%. E quantos anos é que recolhemos os vidros? Sei lá, para aí há 30 ou mais, não é? Sim. Nós, nos resíduos alimentares, estimamos que estamos neste momento a recuperar 30%. A meta diz-nos que temos de recuperar os orgânicos, aí já mete os verdes também, de cerca de 70% do que produzimos. Portanto, não estamos assim tão mal. Acho que é algo que as pessoas ajuda. Há aqui um outro ponto que também queria referir. A separação dos resíduos alimentares ajuda a aumentar a separação dos outros fluxos. Porque o saco do lixo, vou chamar lixo pela única vez, espero eu, não me enganar, não é dos resíduos, o saco do lixo, os resíduos indiferenciados, fica mais limpo. Portanto, se alguém em casa se enganar e puser lá um pacote de iogurte, a gente quando olha lá para dentro não tem resíduos orgânicos, é fácil ir lá tirá-lo, até quando vamos ao ecoponto, olha, pá, isto está aqui mal e põe no coisa. O que nós notamos é que, por exemplo, em todos os sítios onde nós começamos a recolher resíduos orgânicos, os outros resíduos seletivos também aumentaram. E aumentaram bem. Aqui no Porto temos ótimas notícias, que é, nós temos vindo a aumentar os resíduos recicláveis, todos eles a 2 dígitos, desde 2017 para cá. Os resíduos orgânicos tiveram ali uma queda enorme com a pandemia, obviamente, mas estamos a falar de quase o dobro que recolhemos hoje do que recolhemos em 2017. Portanto, é um valor realmente muito bom. Portanto, parece-me que estamos no bom caminho. Agora vai depender muito das pessoas. A nossa parte é só facilitar a logística. O resto tem que ser as pessoas a fazer. E educação também, acima de tudo. Claro. Muito bem. Não sei se há alguma questão. Eu só não respondi à questão da neutralidade carbónica. Sim, já agora. Peço desculpa. Já agora, porque é um tema, obviamente, estamos aqui. que está sempre na nossa atuação. Ou melhor, nós não olhamos propriamente para esta questão dos resíduos. Posso dizer que no ano passado os resíduos que foram separados representam cerca de 15 mil toneladas de CO2 equivalente evitadas, que contabilizamos, mas nós estamos com estratégias que têm a ver muito mais em tentarmos muito mais depressa a neutralidade carbónica. Uma delas tem a ver com a frota. A frota é praticamente toda a gás natural. Estamos com as Águas do Porto a trabalhar em projetos de produção de gás, que, segundo as nossas contas, a produção de gás que vai ser possível fazer nas hectares, muito em breve, será equivalente àquilo que eu necessito por dia para consumir em gás natural nos caminhões. Portanto, quase uma neutralidade em termos de gás natural, ou uma neutralidade. Por outro lado, por exemplo, na limpeza urbana, vamos fazer agora um investimento de 6 milhões de euros. Podia ser 2 milhões e qualquer coisa. Se fosse a diesel, são 6 milhões porque vai ser maioritariamente elétrica, com 0 emissões. Isto graças também a algo que muitas vezes o Sr. Vice-Presidente anuncia, que é o Universo Câmara do Porto compra eletricidade verde. Portanto, o que quer dizer que, de facto, a nossa mobilidade elétrica é realmente verde. Era isto. Obrigado. Então pedia só para se apresentar o nome antes de falar. Boa tarde a todos. Pedro Santos da Tugo Auto Consulting. Nós temos sido parceiros aqui da Câmara do Porto, a Porto Ambiente e da Lipor no projeto City Loops e em vários outros. E temos trabalhado este tema fascinante que é a circularidade do sistema alimentar.
Nós, no âmbito do City Loops, nós tivemos a oportunidade de coordenar uma análise do fluxo de materiais, do metabolismo urbano da cidade, em que, no fundo, aquilo que se tentou perceber é qual é o fluxo de materiais dentro da cidade do Porto. Algumas notas que resultaram dessa análise entre os vários e que teve o contributo de vários parceiros é que há aqui um conjunto de iniciativas que claramente agora o desafio é escalar essas iniciativas, dar-lhes escala, desde os projetos das hortas urbanas, para que se consiga que essas iniciativas muito meritórias consigam ter um real impacto naquilo que é o fecho do ciclo de materiais. Projetos como as hortas comunitárias, como a compostagem comunitária, com os projetos de prevenção da produção de resíduos, as muitas iniciativas que acontecem, que ligam o setor do retalho, o setor da restauração com o setor social, através da recolha de sobras alimentares, entrega-se a famílias carenciadas, onde aqui há, digamos assim, uma sinergia virtuosa entre a resolução de um problema ambiental e social, e, portanto, muitas das iniciativas que estão aqui, que foram aqui referidas e que estão a acontecer, o desafio agora é conseguir escalá-las claramente. O setor do retalho é um setor que, olhando para aquilo que é o fluxo de materiais, tem um papel fundamental e não tenho dúvidas que empresas como o Continente, eu sou um cliente frequente, tenho acompanhado as muitas iniciativas que têm acontecido, mas também acho que também há sempre um espaço para ir mais além, porque o retalho tem um papel importante também naquilo que é a mudança de comportamentos do consumidor. Eu dou-vos um exemplo concreto, e eu tinha aqui uma questão que é, discute-se muito, por causa também da antecipação dos objetivos da neutralidade carbónica, a introdução da pegada carbónica de produto. E eu não tenho dúvida que isso vai ser uma mudança radical, e se a isso estiver associado um custo económico para as pessoas, porque as pessoas mudam muito facilmente o comportamento quando vão à carteira. Eu dou um exemplo da irracionalidade que por vezes nós encontramos noutra cadeia. Eu sou um grande fã de castanhas e, como é natural, gosto de comer castanhas o ano todo. E fora da época normal, a solução é comprar congeladas. Uma vez comprei numa cadeia concorrente e aquilo que constatei, claro que nunca mais comprei, porque é uma aplicação completa, aquilo que constatei é que era um produto que vinha da China. Eu ponho-me a pensar, e era um produto baratíssimo, eu ponho-me a pensar, primeiro, como é que é possível chegar ao nosso mercado, às nossas supermercados a um preço super barato? E, sobretudo, tendo uma consciência ambiental, pensar qual é a pegada carbónica, aliás, nem sabia que a China era produtor de castanha, qual é a pegada carbónica que este tipo de produtos tem. E não tenho dúvidas que a introdução do selo da pegada carbónica pode trazer informação às pessoas e pô-las a pensar, calma lá, se calhar não faz sentido eu estar a consumir este tipo de produto. Sim. Essa era uma questão, era qual é o real impacto que poderá vir a ter e o que é que vocês já estão a prever nessa matéria. E tinha outra questão relativa ao granel, mas já percebi que o tema do granel, eu gostava que pudesse aparecer mais oferta no granel, mas já percebi que é um pau de dois bicos. Mas porquê é que vocês, por exemplo, naquilo que são os utentes do cartão Continente, e todas as cadeias de retalho têm esse sistema de fidelização, não procuram, por exemplo, naquilo que são os produtos que têm uma pegada ambiental melhor ou que são mais sustentáveis, por exemplo, acreditar mais os clientes que privilegiem esse tipo. Vocês podem ter aqui também um papel importante na alteração de comportamentos, porque se tiverem esse tipo de benefícios diretos para os clientes, estão a induzir a alteração de comportamentos. Certo. Se me permite, então, obrigado também pelo comentário e pela questão. A questão da pegada é extremamente importante. Eu há pouco falei do Clube Produtores Continente e do papel muito importante deste organismo, e estava até aqui a confirmar as minhas notas enquanto referia. Por exemplo, nós o ano passado fizemos análises de pegada hídrica e carbónica a mais de 300 produtos do Clube Produtores Continente, porque muitas vezes os produtores também não têm a noção da pegada dos próprios produtos e é muito importante nós colocarmos a ciência em cima disto. Relativamente à questão do consumidor, uma vez mais, o que nós sentimos é que cada vez mais o consumidor quer escolher os produtos mais sustentáveis, mas muitas vezes não sabe como, não sabe o que é melhor, o que é pior. E um dos temas que andamos a estudar é precisamente
uma iconografia, um certificado, alguma coisa que facilite esse processo. Porquê é que ainda não avançamos? Primeiro, por duas razões. Primeiro é porque é extremamente difícil. O que é que vamos medir? Há inúmeras variáveis que podemos medir. Mas há uma outra razão também muito objetiva, é que neste momento isto está em discussão na União Europeia. E, portanto, também sentimos que não faz muito sentido avançar com um instrumento que faz muito mais sentido se for um instrumento harmonizado. Agora, dito isto, é verdade que é muito importante nós procurarmos apoiar o consumidor nessa medida. Neste momento, o que vamos fazendo é projetos mais simples, por exemplo, a iconografia para a reciclagem, que foi uma coisa que teve um impacto gigantesco. Percebemos que as pessoas não sabiam onde é que se colocava um pacote do leite no ecoponto amarelo ou no azul, por exemplo, se tinham que espalmar, se tinham que tirar a tampa, se não tinham. Teve um impacto muito grande e, portanto, vamos avançando com alguns projetos mais simples de ajuda ao consumidor, mas, de facto, ainda não conseguimos. E em alguns casos, com marcas, como, por exemplo, a marca Continente Eco, em que temos uma proposta de valor e que dizemos, olha, nesta tipologia de produtos, isto é o melhor que existe no mercado do ponto de vista de comportamento ambiental e temos os critérios conhecidos e publicados. Mas ainda não encontramos a solução para o tal selo que certifique a maior ou menor sustentabilidade de cada tipologia de produto. Não sei se há aqui mais alguma questão do público. Tem ali uma? Olá, boa noite. Meu nome é Ana Maria. Queria agradecer pela apresentação. Foi muito elucidante todos os pontos colocados. Eu tenho uma questão, na verdade, que é mais direcionada ao Pedro. Atualmente eu faço mestrado em planeamento urbano na Universidade do Porto. E em um dos nossos trabalhos a gente propôs, né, a construção de uma rede aqui no Porto de alimentação e produção também de alimentação urbana, muito focado nas hortas comunitárias, e a gente entendeu a importância dessas redes, de construir e fortalecer essas redes para potencializar as iniciativas que já existem. E, pensando nisso, eu fiquei muito interessada em saber de você como está acontecendo na prática, né? Você mostrou ali um slide com a construção de uma rede, quais são as dificuldades para expandir esses atores que já estão sendo envolvidos e quais são as estratégias que vocês pensam em desenvolver e lidar para potencializar essa rede, aumentar ela. Obrigada. Ok. Pronto, na verdade, o Pedro pode ser A2 aqui, Sim, portanto. Mas eu acho que é está a fugir à pergunta. Pois, essa é uma questão muito pertinente, porque isto é muito bonito da criação de redes, não é? Mas depois é preciso ter algum músculo, não é? E isto depende tudo muito de energia humana, não é? Nós somos seres humanos e toda esta nossa sociedade vive à custa da nossa energia. Somos nós que construímos as coisas e, portanto, não é só dinheiro, mas muitas das vezes para ter pessoas é preciso que elas ganhem a vida, pelo menos alguma coisa a fazer isso. E, portanto, há dois tipos de situações dentro daquilo que eu apresentei. Por exemplo, no City tem uma rede descentralizada de agricultores urbanos que instalam hortas, prestam serviços, temos todo um programa que, inclusivamente, trabalhamos aqui com a SONAI, onde nós vamos e prestamos um serviço, e, portanto, aqui é uma rede de pessoas que colabora numa missão com o objetivo de trazer esta consciencialização sobre questões da sustentabilidade, a alimentação, a produção local, etc. Portanto, e ganham dinheiro com isso. E depois temos um exemplo de grupos de circuitos curtos de distribuição, como é a AMAP, que vive à custa da iniciativa individual e cívica de pessoas que não têm nada a perder nem a ganhar, quer dizer, simplesmente querem dar um contributo. Portanto, e quando nós entramos nesses processos, a verdade é que, lamento dizer, mas eu disse, em França, em 10 anos, eles constituíram 1000 grupos associados talvez a 2.000 ou 3.000 produtores, não é? Quando nós vamos a ver essa rede, tinham cerca de 500 mil de pessoas e, portanto, organizaram-se, já tinham associações formais, tinham força.
as últimas reuniões em que eu participei a nível do movimento europeu, em França, a discussão deles era como é que nós vamos influenciar as políticas da PAC, não é? Porque nós já somos um grupo e temos força. E, portanto, nós juntamos aqui 500 mil pessoas e pagamos 10 euros de cota por mês, por exemplo, e nós temos aqui um orçamento e conseguimos fazer coisas. E em Portugal nós não estamos aí. É um bocadinho como o granel, aqui do Pedro. Nós falamos com as pessoas e dizemos, vamos fazer, sim, nós queremos, mas depois, na verdade, as pessoas estão noutro registro ainda. E, portanto, isso não é uma crítica, não é? A verdade é que nós vivemos num país que as pessoas ainda têm outro tipo de prioridades nas suas vidas e, portanto, muitas das vezes ainda não chegaram àquele nível de, vou chamar de conforto, para começarem a ter disponibilidade mental para se envolverem com outros objetivos. Porque muitas das vezes o objetivo é como é que eu vou pagar a conta ao fim do mês, a escola do meu filho, e portanto isso absorve a nossa energia toda. E volto ao meu ponto inicial, que é esta, nós dependemos de energia humana, não é? E portanto, quando nós estamos ocupados com isso, a disponibilidade é a má notícia nisto tudo, mas tem sido feito um caminho muito positivo, portanto. Muito bem. Se houver, pode haver mais a última questão? É a última? São duas, então podia... Ali. Está ali. Mais estas duas e depois também temos que... Boa noite, meu nome é Adriane, eu sou brasileira, estou aqui há 3 meses e eu trabalho com audiovisual. E eu vi alguns filmes, documentários dos países nórdicos, que eu trabalhava numa instituição de cultura dinamarquesa. E eles trabalham muito com as hortas horizontais, com as verticais. Eu queria saber se vocês acham que que essa tecnologia ajuda na parte de sazonalidade e na de distribuição também, e se isso faz parte de algum plano aqui, se já existe, se tem algum plano futuro. É para mim? Sim. Pode ser? Eu vou responder e depois vou, se calhar, até passar a questão, por exemplo, aqui para o Pedro, não é? E porque vou responder porque contactaram, não é? Havia um grupo de pessoas, tem uma empresa alemã que estava a explorar oportunidades de fazer agricultura urbana vertical, não é? Em Portugal, não é? E porquê é que não há? E muitos projetos têm surgido, projetos de agricultura urbana vertical com estufas, muita tecnologia, e aquilo que eu tenho observado é com estrondo bancarrota. Sim. Portanto, ou ainda a tecnologia não está suficientemente desenvolvida e atingiu um preço que torna o modelo de negócio viável. A verdade é que também é muito limitada na produção, porque produção de pequenos de legumes, mas muito leves, não é? Folhas. Mas quem é que vai produzir as abóboras e as batatas e as cerejas, não é? Não é na agricultura vertical. Portanto, mas eu respondi assim: porquê é que vocês não convencem, se o vosso produto, o vosso modelo de negócio é tão bom, qual é a dificuldade em convencer uma empresa, por exemplo, como a Sonai, que tem capacidade, e dizer, está aqui um modelo de produção que é ótimo para o vosso clube de produtores, eles vão ganhar muito mais dinheiro. Porque se for assim tão bom, se estivermos nesse ponto, vai ser fácil. Quem diz a Sonai, diz, por exemplo, um grupo como a Vita Cresce, e eles ainda não investiram nessa tecnologia. Portanto, deve haver ainda algum problema, não é? Eu não sei se o Pedro já olhou para esse tipo de modelos de produção, mas é uma curiosidade, até eu tenho curiosidade em perceber porque é que não se investe nesse tipo de agricultura. Parece linda, não é? Mas eu não sei. Eu não sei responder do ponto de vista técnico, objetivamente. A única coisa que sei é que faz todo sentido nós aproximarmos a produção do consumo.
como o Pedro diz, parece-me, já li muita coisa também sobre essas hortas verticais, não sei se é assim que se chama. Imagino que tenham muitas limitações, mas poderá, na teoria, ser uma solução para algumas tipologias de produtos. Mas é um caminho ainda que tem que se explorar. Provavelmente é uma coisa trendy que vai demorar algum tempo até ganhar alguma dimensão. Mas também não será a panaceia para todos os males, isso seguramente. Muito bem. Só a última questão. Boa tarde, Inês Pedro, da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. A minha questão, se pudesse ser mais direcionada para o Dr. Pedro, referiu na sua apresentação, e desde já felicitar pela redução de açúcar e também de sal. Gostaria de saber se tem conhecimento sobre a percepção do consumidor relativamente a esse feito, como também perceber se existem outras estratégias nesse sentido, que alinhem não só a alimentação saudável com desperdício alimentar e com sustentabilidade, que a SONAI tem vindo a pensar e a executar. Obrigada. Obrigado pela questão. Acreditamos que não existe essa percepção pela parte do consumidor. Isto é um movimento invisível, gradual, que sabemos tem um impacto muito grande. Já agora, eu referi esses 2 exemplos, mas também eliminamos, já não me lembro exatamente a quantidade, mas uma quantidade muito grande de produtos, o óleo de palma, por exemplo, e, portanto, há um movimento. Aqui, para não estar a falar só do continente, há outras empresas que têm feito movimentos interessantes. Por exemplo, McDonald's reduziu brutalmente a quantidade de sal com movimentos nudge pequeninos e que, de facto, se estas coisas forem graduais, é como nós quando começamos a reduzir o açúcar no café, né? Vamos reduzindo e às tantas já nem conseguimos pôr açúcar no café. Portanto, estes movimentos graduais fazem todo o sentido, mas acreditamos que o consumidor não tem essa percepção, mas isso existe. Já agora, uma nota, e desculpem aqui, mas eu não posso deixar também de manifestar e partilhar o orgulho que tenho em algumas coisas, porque o continente, além de ter sido pioneiro ao nível mundial, por exemplo, com as etiquetas cor-de-rosa, agora falando de desperdício alimentar, não sei se sabem, isto hoje é um standard do retalho em todo o mundo. Quem inventou aquele tipo de etiquetas fomos nós, há 15 anos atrás, que é uma forma ótima de escoar produtos que estão perto do final de vida. Mas voltando aos temas da nutrição, nós criamos o semáforo nutricional também há uns 15 anos atrás. E nessa altura já estava a União Europeia a discutir o Nutri-Score, que vocês conhecem muito melhor do que eu. E o Nutri-Score só agora começa a ganhar alguma dimensão. E por isso eu aqui subscrevo muito aquilo que é a sabedoria popular, que é o ótimo é inimigo do bom. E temos a certeza absoluta que haver um semáforo nutricional que não é enganador, porque às vezes vejo aí semáforos em que é tudo cinzento, e portanto eu olho para aquilo e nem percebo o que é que aquilo quer dizer, mas que não é enganador e que ajuda as pessoas a pelo menos ter uma ideia, este produto tem mais açúcar, tem mais sal, etc., não tenho dúvidas nenhumas que é um ótimo serviço prestado à população portuguesa. Muito bem. Antes de terminar, só fazer uma breve questão, só de 1 minuto e geral para todos, só para ficarmos aqui para terminar o debate. Nós estando aqui numa sessão do Pacto do Clima do Porto, temos a meta da neutralidade carbónica. Em termos do sistema alimentar, qual é que acham que é assim, o principal driver para esta mudança? Que mensagem de esperança é que podemos dar para esta mudança da circularidade no sistema alimentar? Só assim uma pequena, se calhar começar pelo Luís, para inverter aqui a ordem. Bem, no fim da linha, não é? Nós desejamos que cada vez nos chegue menos produto relativamente à percentagem global, portanto, se ele existe, queremos que nos chegue, se ele não existe, preferimos que ele não exista, portanto, cada vez se resolva mais a montante e nos chegue menos a nós. Mas, por outro lado, quando nos chega, o que nós achamos que deve ser a aposta e que estamos empenhados é em transformar esse produto que nos chega numa devolução à terra dos nutrientes que ela precisa, mas também numa fonte de energia que nos permita ser mais neutros em todas as... Nós vamos cada vez precisar mais de energia e cada vez vamos consumir mais energia. Então vamos usar este recurso que também temos. E essencialmente é isto, olhando muito para
para a cadeia logística, por exemplo, é conseguirmos cada vez mais, já temos muitas parcerias com o retalho, neste caso nem é tanto em escoar o produto, mas noutras estratégias de conseguirmos facilitar ao cidadão a forma de interagir no sistema, usando técnicas ou a própria logística no retalho nisto. Portanto, no fim da linha, que esperemos que cada vez seja em menos percentagem, é isto que eu espero que aconteça nos próximos anos. Muito bem. Pedro? 2 tópicos. O primeiro, inevitavelmente, é o desperdício alimentar. Há pouco nós não referimos, mas o desperdício alimentar, além daqueles números que já mostramos, representa cerca de 9% das emissões de gases com efeito de estufa. Isto é qualquer coisa como 4 vezes o setor da aviação. Portanto, quando nós falamos de temos que andar menos de avião porque isto é muito mau para o planeta, os alimentos que nós deitamos fora, que ainda por cima deitamos dinheiro fora, é muito mais impactante do que isto. Portanto, o desperdício alimentar é um tema absolutamente crucial, é ilógico, é imoral, não faz sentido nenhum e é muito, mas muito danoso socialmente e ambientalmente. Este é um tema. O segundo tema, e um bocadinho mais genérico, eu acredito que nós temos cada vez mais saber o que consumimos e perceber o que consumimos. É um movimento, isto não vai acontecer de um momento para o outro, mas temos aqui um grande enabler, que é a tecnologia. Cada vez mais, com a inteligência artificial, com a informação na palma da mão, nós podemos passar às pessoas informação sobre o que as pessoas estão a consumir. E quando nós tivermos informação, podemos mais facilmente tomarmos as melhores decisões, e esta é uma esperança grande que eu tenho para o futuro mais ou menos imediato do sistema alimentar. Muito bem. Pedro? Eu, por acaso, já tinha 2 notas, que é a questão do comportamento das pessoas. Nós temos que continuar a trabalhar a questão do comportamento, a sensibilização, e aqui, como eu referia, a agricultura urbana pode ter esse papel, mas outras ações, todos juntos conseguimos ir orientando, no fundo, não é ditando, não é, como é que o consumidor tem que se comportar, mas temos que continuar a trabalhar muito comportamento. Como eu dizia no início, eu fui conversar com o Luís, nós fomos educados num sistema diferente daquele que nós queremos ir. E, portanto, obviamente, que nós temos gravado na pedra toda uma série de comportamentos que nos impedem, resistem à mudança, não é? Então, temos que trabalhar isso. Eu vivo com uma psicóloga e eles chamam integrar. Portanto, e isso acontece por repetição. Repetir. Eu digo, eu esqueço-me dos saquinhos para ir às compras, não é? E sempre que me esqueço, chego lá, pego num chicote e faço 3 vezes e pronto. Da próxima. Não, mas a verdade é que repetir, insistir, portanto, trabalhar o comportamento. A segunda nota é que, quando nós falamos, e aqui é uma área de formação também de sustentabilidade, nós temos de ter a consciência que estamos a falar de uma coisa que é relativamente complexa, porque é transversal a tudo o que nós fazemos. E, portanto, estar à espera que um consumidor perceba o que é mais sustentável, eu comer orgânico da Argentina ou não orgânico ali da Póvoa de Varzim. O que é mais sustentável? Um bife ou um bacalhau? Não é? E nós, por exemplo, diabolizamos, por exemplo, a carne. Só que o papel de um cabrito no ecossistema que está a fazer controle de matos, está a fertilizar os solos. Portanto, isto é só para... Era uma grande conversa, mas só para perceber. O tema da sustentabilidade é muito complexo. E realmente nós precisamos das tais orientações do consumidor para ele perceber o que é que tem a maior pegada carbónica, o que é que tem a menor, o que é que tem a maior pegada hídrica, o que é que tem a menor, o que é que faz bem à nossa saúde, o que é que faz mal, senão ele vive perdido e não sabe fazer escolhas, não é? Muito bem. E é isto. Muito bem. Duarte. É claro que a questão do desperdício é inevitável. A questão para além do dinheiro que já foi falado, são 5 vezes o PIB nacional por ano, há também a questão esta aproximação das pessoas à alimentação ajuda também ao sistema alimentar, à maneira como os produtos são
produzidos, ajuda também a perceber que as pessoas que os produzem gastam o seu tempo a fazê-lo. Ou seja, o facto de, ao estarmos a desperdiçar os alimentos, estamos também a desperdiçar o tempo dessas pessoas, e isso parece-me que não é muitas vezes integrado nos nossos comportamentos. A questão da alimentação, do modo de consumo, da alteração da dieta, obviamente que as questões são muito mais complexas do que decidir carne ou bacalhau, como o Pedro já disse. Obviamente que uma vaca que está a pastar em alta altitude não está a ocupar terra nenhuma arável. Portanto, a ocupação do solo é zero. Portanto, há questões mais granulares que é preciso perceber também, e isso também pode ser explicado e também pode ser integrado. Mas, olhando para aquilo que são os comportamentos atuais, e não só integrando as questões ambientais, mas também as questões da saúde, nós de facto temos um consumo exagerado de produtos de origem animal e razoavelmente, e em muitos casos bastante baixo de alguns produtos de origem vegetal, nomeadamente as leguminosas e outras fontes proteicas vegetais, os frutos gordos e hortícolas de uma maneira geral. Portanto, também essa transição para uma dieta mais de base vegetal ajuda não só, ou a probabilidade de ter um menor impacto ambiental é muito grande. E também com isso também ganhamos na saúde. E, portanto, estes parecem-me os aspectos mais centrais. Muito bem, sendo que, no fundo, é importante aqui a educação, inovação e colaboração, e é o que nós temos vindo também a trabalhar no âmbito da Smart Waste de Portugal, e por isso agradeço a presença de todos os oradores. Penso que foi um debate bastante rico. Agradeço também ao Pacto do Clima, também o convite e o desafio, e esperamos encontrar-nos noutras sessões. Muito obrigada.